É um conhecimento estabelecido de que pacientes com obesidade têm um risco aumentado para o câncer. Além do risco aumentado para o câncer, sabidamente, quem tem obesidade e já teve câncer tem um risco aumentado para a mortalidade. Esse estudo, publicado no Jornal de Clínica Oncológica, ele mostra a relação entre obesidade, resistência insulínica e mortalidade. Então, partindo desse trabalho, eu quis trazer para você uma visão da importância, do papel que a termografia pode ter numa prática de uma medicina preventiva. Então eu trouxe essa paciente aqui, que é uma paciente que ela apresenta uma hiperradiação nas mãos. Essa hiperradiação nas mãos, ela está associada à resistência insulínica. Esse é um sinal facilmente visualizável em pacientes que têm resistência insulínica, sejam eles homens ou mulheres. É importante sempre excluir se a pessoa não está utilizando vasodilatadores ou remédios como antidepressivos, que também podem fazer com que a mão fique aquecida. Mas, regra geral, em pacientes com resistência insulínica ou pacientes já desenvolvendo diabetes, ou seja, pacientes que já apresentam sensibilidade à glicose já manifesta ou induzida através de testes como a curva glicêmica, a curva insulínica, você vai observar esse aumento da temperatura da palma das mãos e dos dedos. Também será verificado esse aumento da temperatura. Observando as mamas dessa paciente, nós visualizamos com muita clareza que existe uma assimetria térmica nas mamas. Nós vemos que na mama direita há um aumento da vascularização, e esse aumento da vascularização, na literatura que se tem sobre termografia de mama, é um sinal de um risco aumentado para se desenvolver câncer de mama. Não quer dizer que a paciente tenha câncer de mama, isso quer dizer que ela tem um risco aumentado para câncer de mama. Então, nesse caso, essa paciente ela tem que fazer um tratamento para reverter esse sinal de risco de câncer de mama. No abdômen dessa paciente, a gente localiza aqui no quadrante superior esquerdo, nós temos um aumento da radiação infravermelha. Nós temos no hipocôndrio esquerdo dessa paciente, e predominantemente do lado esquerdo do abdômen, nós temos um aumento da radiação infravermelha. Esse é um sinal muito frequente da gente observar em pacientes que têm sensibilidade a glúten. E, regra geral, pacientes que têm sensibilidade a glúten respondem muito bem à retirada do glúten, revertendo, às vezes, uma obesidade de difícil tratamento. E no caso dessa paciente, tudo indica que ela tem essa sensibilidade ao glúten e, sabidamente, o glúten é um grande responsável pelo aumento da resistência insulínica e pelo diabetes hoje, em cima dos estudos que a gente tem a respeito desse tema. Nós podemos ver mais detalhadamente a mama dessa paciente numa incidência lateral de que, de fato, ela apresenta uma vascularização aumentada. Essa vascularização aumentada foi muito estudado por um termologista canadense chamado Galteri, que ele, durante um período de mais ou menos 10 anos, estudou juntamente com tomografia, com ultrassom, com ressonância magnética, pacientes que estavam fazendo prevenção de câncer de mama, e ele conseguiu uma grande correlação da termografia no sentido de risco aumentado para a paciente vir a desenvolver 5 anos depois, quando apresentam alterações vasculares na mama, um câncer de mama. Então, num caso como esse, a gente vê com clareza que a gente tem que cuidar dessa paciente, fazer com que ela emagreça, tem que tratar a resistência insulínica e, com certeza, essa paciente é portadora de uma dominância estrogênica, que tem que ser confirmada através de exames de saliva, e nós temos uma grande possibilidade de prevenir que essa paciente venha a desenvolver o câncer de mama. Aqui, nos pés dessa paciente, nós vemos sinais de aumento de temperatura na extremidade dos pés, pontualmente na base dos dedos mínimos dos pés, a gente vê que tem uns hotspots,
Essas regiões de aumento de temperatura, elas são muito importantes no sentido de prevenir o pé diabetes. Então, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente essa questão de que a termografia, ela pode, de uma maneira direta, objetiva, documental, nos ajudar a entender um paciente e orientar esse paciente a se prevenir de graves problemas de saúde de uma forma não invasiva e o mais importante, a gente pode fazer o follow-up, o acompanhamento desse paciente sem nenhuma invasividade. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a termografia não substitui nenhum exame complementar. Nós sempre precisamos dos exames complementares para conectar os resultados obtidos na termografia e confirmar as hipóteses levantadas no exame. Aqui nós temos a curva insulínica dessa paciente, onde evidentemente ela, após fazer a curva, não consegue retornar ao basal, mostrando que ela tem uma resistência insulínica, que é essa resistência insulínica que sustenta a obesidade dela. Aqui nós temos uma curva glicêmica, que confirma a intolerância ao açúcar dessa paciente. Vocês veem que no basal em jejum, ela tem uma glicemia dentro da normalidade, mas quando ela faz a curva, inequivocamente, ela demonstra uma intolerância ao açúcar que se manifesta tanto no sangue como na urina. Então, vocês veem a enorme importância da termografia na prática clínica de uma medicina integrada.